já estamos na última mesa redonda, a mesa de fechamento dessa conferência internacional, desse seminário internacional. E vou deixar vocês em muito boas mãos, vou deixar vocês com a Stéphanie Leronas, que já apresentei hoje de manhã, que é da Agência Francesa de Desenvolvimento e responsável pela gente estar aqui, e ela vai chamar os nossos últimos convidados e convidadas. Muito obrigado. Obrigada, Davi. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de... Bom, eu tenho uma pergunta para vocês. Como vocês estão se sentindo depois desse longo dia tão interessante? Estão todos bem? Então, vocês vão permanecer concentrados, focados na nossa última sessão. Então, hoje de manhã, lembramos o quanto é importante descrever-nos, fazer autodescrição. Eu sou mulher, sou branca, com cabelo castanho, alguns fios brancos, infelizmente, mas eles ainda estão aí, né? Eles só fazem parte da minha cabeça, né? Então, tudo está sob controle. Eu sou baixa e, infelizmente, eu preciso de tradução porque eu não falo português ainda. E estamos passando para a nossa última sessão. Vocês verão que essa sessão reunirá muitas das equipes-chave que discutimos ao longo do dia. Então, vamos falar da Agenda Internacional sobre Bens Comuns e não sei se será uma sessão de conclusão propriamente, mas tenho certeza de que teremos muitas discussões boas. Então, o objetivo dessa mesa redonda é explorar como instituições públicas, atores de desenvolvimento e organizações internacionais engajam com os cidadãos, com a participação cidadã e com a dinâmica coletiva. Começaremos com um breve vídeo sobre os bens comuns no Brasil e vocês vão ver o projeto Brasil Participativo e também o Pacto de Colaboração. Apreciem o vídeo. Os bens comuns nascem quando a comunidade se une e define as regras para compartilhar e gerenciar juntos aquilo que é importante para eles, sem que isso seja confiado exclusivamente ao Estado ou a uma empresa. Em Goiânia, essa ideia dos bens comuns se torna realidade. Aqui, os moradores se uniram para proteger um espaço ameaçado e transformá-lo num símbolo de luta e compartilhamento, o Parque Água Branca. O nosso capital é humano, nosso capital não é financeiro, né? E é com isso que a gente tenta trabalhar para fazer com que isso aqui realmente seja um espaço público valorizado e que dignifique as pessoas que aqui moram, né? Não fique abandonado, a Deus dará. Eu acho que a razão é muito óbvia em face de toda a crise ambiental que a gente está passando no nosso planeta, no mundo. E isso aqui é uma coisa que pode contribuir no processo de conservação ambiental. O rio, antes, ele era um pasto, estava todo abandonado, e eles começaram a reflorestar esse pasto, construíram um viveiro, trazia escolas, né, para fazer educação ambiental, mas eles estavam numa espécie de um limbo, né, porque era uma área pública e eles não tinham reconhecido que o que eles estavam fazendo era por bem comum. E aí as pessoas começaram a entrar na justiça contra ele, como se eles estivessem tomando posse de um objeto público e não reconhecendo que eles estavam fazendo uma coisa que era para o interesse comum, era para o interesse geral das pessoas, que era recuperar ambientalmente aquela área. E aí eles acabaram desistindo e abandonando, mas ainda pelo menos conseguiram recuperar uma boa área desse parque. E o que a gente quer é preencher esse espaço com a própria comunidade. O problema é que falta um marco regulatório para reconhecer esse bem comum, esse cuidado do bem comum. Aqui em Goiânia, ainda temos outras lutas. É o caso da ocupação Marielle Franco, onde vivem mais de 1.000 famílias em um terreno privado e abandonado. A ocupação ocorreu espontaneamente com o apoio do movimento das trabalhadoras e trabalhadores por direitos. Tem atividade
possibilidade da cozinha popular solidária, que é a perspectiva da luta contra a fome, da fome de pão, mas também a fome de beleza, que é a fome, né, da consciência crítica, a fome da justiça social e aqui da luta pela moradia. Então, não existe transformação da realidade sem luta popular, sem povo organizado. É muito importante os afetos, os laços sociais das comunidades, no que as pessoas se apegam para lutar, para seguir, né, lutando para garantir esse direito, a moradia, direito à terra, direito à cidade, né, que não é só a casa, né, é o saneamento, é a água, a energia, é a praça, o parque, o lugar para as crianças brincarem, a segurança, né, então tem todo esse conjunto de direitos fundamentais garantidos na Constituição, com muita luta dos movimentos populares no Brasil. Mas, veja bem, os bens comuns não são apenas os locais, os espaços físicos. Desenvolvida em Brasília, a plataforma Brasil Participativo permite que os cidadãos digam o que querem, o que podem e votem as suas prioridades. A plataforma contribui para a participação digital, para construir políticas públicas melhores, para aumentar a perspectiva de direitos, construir mais direitos, avançar na democracia, avançar na melhoria da vida concreta das pessoas. Na minha percepção, o comum digital é um meio de agregar todas as pessoas de bolhas diferentes, conhecimentos diferentes para construir algo junto. A AfD no Brasil aposta na força do coletivo. Os comuns não são um sonho distante. Eles já estão aqui, no chão de cada comunidade, na mão que cuida, na voz que canta, no povo que age. O que é de todos precisa de todos. Comuns do Brasil, para existir, tem que resistir. Okay, thank you very much. So, in this session, we will benefit from the perspectives of two institutions. Nós teremos a perspectiva de duas instituições que estão envolvidas em trazer a ação social e a ação coletiva. Vamos saber como essas discussões ressoam em conjunto com a nossa pesquisa e os debates que tivemos hoje. Estou feliz de chamar as nossas duas panelistas. Virginia Contígio. Tá certo? Falei certo? Que bom, que bom. Então, Virginia é especialista em desenvolvimento internacional, na área de direitos humanos, promoção da igualdade de gêneros. Ela é analista de programa com a ONU Mulher. Desculpa, no Brasil. Ela vai compartilhar com a gente questões sobre gênero e inclusão, participação e na dinâmica da participação comunitária. Também Dominique Ogberg, minha colega. Meu colega. Desculpem. Ele é diretor regional do Brasil e para o Cone Sul da Agência Francesa de Desenvolvimento. Ele vai trazer uma perspectiva a partir de uma instituição de desenvolvimento sustentável e social. Também vai falar sobre políticas públicas. Então, vou falar um pouco da organização da sessão. Vamos começar com as intervenções. Cada um vai ter mais ou menos 10 minutos. E com duas perguntas orientadoras. A primeira, como a sua instituição aborda ou trata da participação cidadã hoje? Se é importante, por que é importante, como você implementa os projetos de participação. E a segunda pergunta é,
como a sua instituição trabalha com os grupos comunitários, de residentes, etc. Você trabalha com eles diretamente? Por que você trabalha com eles? Quais são os desafios, etc.? Tudo bem para vocês? Tá bom. Dominique, eu vou convidá-lo a iniciar. Good afternoon, everyone. Boa tarde a todos, todas. It's difficult to speak after all the debate you had. É bem difícil. Eu vou continuar em português, vai ser mais fácil. É difícil falar depois de todos os debates com a especialista que vocês tiveram aqui. Eu não sou especialista dos comuns, mas eu sou representante da AfD aqui no Cono Sul, Brasil e Argentina, e vou tentar explicitar pouco como que a AfD, em geral, mas especialmente no Brasil, estamos abordando, como estamos considerando essa questão da participação. Então, primeiro, lembrar que a participação cidadã é eixo muito importante da atividade da AfD, tão importante que faz parte de análise que temos de todos os nossos projetos, todos os nossos financiamentos. É bom lembrar também que a AfD é banco de desenvolvimento, então financia os projetos dos seus parceiros, clientes, que pode ser aqui coletividade, estados, governo federal, que pode ser também empresas públicas, que pode ser bancos públicos de desenvolvimento também. E como que essa questão de participação está sendo integrada na medida do possível, de forma de aumentar o impacto das operações que financiamos. Eu acho que tem 3 níveis que gostaria de voltar pouco e de explicitar o que a gente consegue fazer e também o que a gente não consegue fazer e como que a gente deve estar procurando, buscando através desse projeto de pesquisa, de toda a reflexão, como a gente tenta de melhorar as práticas e aumentar essa participação cidadã. Então, primeiro seria mais uma abordagem metodológica a 3 níveis: diagnóstico, concepção e execução. Como que a gente pode favorecer a co-construção com os usuários, co-construção dos projetos, dos financiamentos, com os usuários, com as coletividades ou, mais geralmente, os nossos parceiros. Então, eu quero também dizer, no nosso vocabulário são parceiros, mas também são clientes. Sendo banco de desenvolvimento, mas banco. E também como que a gente pode trabalhar essa questão do acesso à participação, porque não se decreta a participação, tem que ter também condições de acesso por parte das pessoas, tem que ter a capacidade de dar a sua opinião, de entender, de ter peso nessa discussão sobre as orientações, e também tem que ter a questão da confiança entre as instituições e esses cidadãos, ou esses usuários ou coletividade. No Brasil, país continente, com tantas realidades diferentes, mas tem uma coisa que eu acho, sendo estrangeiro, sendo francês, que tem uma história de uma forte participação institucional
mas combinado com desigualdades territoriais, desigualdades, sociais, digitais, etc., que influem muito no nível de participação. Então, como que a gente consegue trabalhar no nível disso? Posso pegar um exemplo? É um projeto que financiamos em Curitiba, num bairro, um projeto de renovação urbana, num bairro bem muito precário, além do precário mesmo, em que trabalhamos na co-construção do projeto com os usuários, com esses moradores desse bairro, que era uma favela bem pesada. E também como que foi possível de implementar uma estrutura perene de diálogo com a municipalidade e que trate de todos os aspectos do projeto, tanto do projeto em si, do projeto de moradia, de infraestrutura, de água, de esgoto, de eletricidade, de ruas e tudo isso, mas também projeto de educação, projeto de saúde, projeto de geração de emprego, e esse link, essa ligação entre os moradores e beneficiários e a instituição que implementa e a ligação com a AfD que apoia esse diálogo. O segundo nível seria mais a nível institucional. Eu acho que o Brasil Participativo é uma extraordinária infraestrutura nacional de participação que precisa de dinâmica coletiva local para funcionar e como é que se pode favorecer essa dinâmica coletiva. O terceiro nível seria mais a nível de coletivo e comuns em si. Esses coletivos, esses comuns existem por si, não são criados pelas instituições e são criados pelas pessoas em resposta às necessidades locais, muitas vezes em resposta à falta de um serviço, de uma abordagem, de um serviço por parte da potência pública. E tem a sua dinâmica própria. Aqui no Brasil se conhece muito bem o sistema de mutirão, que é uma coisa muito ancorada na cultura e na prática brasileira, e que funciona com um duplo contrato, um contrato interno entre os habitantes, enfin, os participantes desses comuns, desses coletivos, e um contrato externo com as instituições. Então, a questão não é de promover a alternativa ao Estado ou à potência pública, é de articular a força pública, as competências, e esses coletivos o comum. E tem um outro exemplo, é um exemplo que não foi implementado pela AfD, infelizmente, eu gostaria, mas é um trabalho que eu fiz há mais de 30 anos atrás, aqui no Brasil, no nordeste do Brasil, no Ceará, e que foi uma coisa sobre a questão da água em meio rural. Era a construção e co-construção, na verdade, de sistema de água. Então, construir sistema de água em zona rural, qualquer um pode fazer, não é muito complicado. O que é complicado é a governança de um serviço público no interior, longe de tudo, quando não tem as capacidades, quando é caro de chegar lá, quando é tudo isso. E então, a questão foi de co-construir com as associações comunitárias uma governança que seja completamente devolvida, completamente dada a essas instituições, a essas associações comunitárias. E também a capacitação dessas associações. E foi criada uma pequena cooperativa, com
8 comunidades, hoje são 8 mil comunidades, são 6 cooperativas, são 1,5 milhão de habitantes, é a política pública desse estado, e o que é interessante é que está inteiramente gerenciada um serviço público de água, fundamental, inteiramente gerenciada, pago, 100%, pelos usuários em zona rural. Então, eu acho que é realmente um exemplo que eu acho interessante, mas de uma articulação entre a potência pública e coletiva. Tem outro exemplo, por exemplo, de outro projeto que a gente está financiando e espero que vamos assinar logo no Piauí, que é sobre desenvolvimento turístico, a unidade de proteção ambiental e tudo isso. E foram feitos muitos workshops com a sociedade civil para planejar as atividades e em prol, ao serviço de desenvolvimento de turismo sustentável. Então, foi feito esse trabalho de co-construção, mas ao mesmo tempo, assim que o projeto vai começar, vai ter um comitê de gestão com a população local para acompanhar o andar do projeto. O outro também, que é um pouco diferente dessa vez, e que representa uma verdadeira dificuldade para nós na nossa atuação de trabalho. A AFD é um banco de desenvolvimento, então eu falei também que financia bancos de desenvolvimento, financia a Caixa Econômica Federal, que financia Banco do Brasil, financia BNDES e tudo isso. E lá é muito difícil de promover participação, porque o nosso parceiro não é o parceiro final, não é que implementa o projeto, é um banco. É um banco que vai emprestar os recursos para os parceiros. Então tem mais um nível para chegar à população. E lá com a BRDE, que é um banco regional dos 3 estados do Sul, fizemos todo um trabalho de assistência técnica para mulheres empreendedoras, para aproximar os bancos dessas pessoas, pessoas juntas em coletivo, e para melhorar o acesso ao crédito dessas pessoas. Então, é raro para nós de poder, através de um financiamento bancário, poder trabalhar diretamente com os beneficiários finais. E também eu tenho 2 outros projetos que que vamos finalizar logo, que são projetos de infraestrutura de conectividade digital no Nordeste e no Norte do Brasil, que combina a infraestrutura digital, quer dizer fibra, cabo submarino e fibra e desenvolvimento do serviço, mas também componentes de inclusão social com participação para definir as necessidades de acesso à internet, de capacitação, de desenvolvimento da economia digital nas comunidades quilombolas, nas pessoas que menos têm acesso a essa economia digital. E eu acho que é bem ligada ao projeto de Brasil Participativo, dessa plataforma, para nós de criar condições materiais de infraestrutura para para existir o serviço, mas também estruturar a participação para orientar a decisão pública. E isso eu acho particularmente bem ilustrativa da nossa ação. E do papel-chave dos coletivos em termos de mobilização, de mediação e também de construção das propostas. Então, eu acho, mas também os meus colegas, que os desafios é de pensar em 3 níveis diferentes.
o nível de projeto e de método participativo, o projeto do dispositivo, a questão do dispositivo institucional e também as dinâmicas coletivas locais. E como articular esses três níveis para produzir mais impacto e para influir ter uma capacidade de influência ou de orientação das políticas públicas. Então, é trabalho que está mostrar alguns exemplos. É trabalho que queremos desenvolver ainda muito mais, desenvolver as práticas, as maneiras de integrar esse co-design, esse diagnóstico participativo e esses dispositivos de acompanhamento nos financiamentos que proporcionamos a nossos parceiros. Mas tem muitos desafios, então alguns deles que a gente identificou é a complexidade das dinâmicas locais. Vocês sabem isso muito melhor do que eu, que vocês estão trabalhando com isso ao dia a dia. A desigualdade de participação entre os diferentes grupos de usuário e tudo isso. A inadequação dos quadros institucionais ou dos mecanismos de apoio de financiamento e também uma questão de temporalidade que é diferente entre os projetos, as políticas públicas e os coletivos. Então, como realinhar ou articular essas temporalidades diferentes. Então, isso implica a evolução das nossas práticas. Tentamos e espero que esse seminário vai poder nos orientar, nos iluminar ou dar algumas orientações para melhor integrar essa questão de articulação dos níveis de projeto, nível institucional e de nível coletivo. Então, são algumas reflexões que tivemos e que temos juntos com os colegas aqui na AfD e com esse projeto, esse magnífico projeto que está sendo desenvolvido há anos pela sede e pelo departamento de pesquisa da AfD. Obrigada. Thank you very much, Dominique, for your very valuable Muito obrigada, Dominique, por suas contribuições tão valiosas e exemplos concretos que você apresentou. Agora passamos a palavra a Virgínia. Boa tarde a todos e todas e todes. Eu me chamo Virgínia Gontijo, sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, escuros, e estou vestindo uma blusa branca, uma calça clara. Bom, eu sou da ONU Mulheres Brasil. Estou aqui representando a nossa representante Galiane Palaré, não sei se falei o francês certo, mas por pouco tivemos uma mesa aqui toda francesa, porque ela também é francesa, mas eu vim aqui cumprir a cota do Brasil, já que ela está em missão. Bom, primeiramente queria agradecer o convite de estar aqui para nós falar sobre participação social e cidadania, tá no core do que é ser a ONU Mulheres, né? As Nações Unidas como um todo, elas ocupam um lugar na cooperação internacional e no cenário internacional um pouco ambíguo, um pouco no meio das coisas, né? Apesar de ser uma estrutura institucional que é regida e governada pelos Estados-membros, os Estados-membros, nada mais nada menos, têm que cumprir as demandas da sociedade. Então, muitas vezes, nós nos vemos no lugar de tentar conectar os dois, porque muitas vezes a sociedade civil, de fato, tem essa dificuldade de acessar os mecanismos de participação. E em ONU Mulheres a gente acaba tendo ainda uma preocupação ainda maior, porque foi uma agência que foi criada a pedido da sociedade civil. É uma agência nova, né? Nós temos 16 anos de criação e foi uma demanda da sociedade civil que foi criada. Então, para nós a participação social é tão importante que nós temos um mecanismo que chama GASC, que nós estamos reinstituindo no Brasil, inclusive, que é o Grupo Assessor da Sociedade Civil no Brasil, que é um grupo de liderança da sociedade civil que também apoiam a
liderar e guiar as ações da agência, muito guiada por esse princípio de que nossas ações elas têm que ser informadas pelas demandas específicas das mulheres, dos coletivos que estão no Brasil, de todos os territórios. E entrando nesse papel um pouco intermediário de interlocução entre sociedade civil, governo, setor privado, nós reconhecemos muito a importância do Estado como garantidor de direitos. Então, principalmente, né, nos últimos anos, nós temos cada vez mais fortalecido o nosso trabalho com instituições governamentais numa perspectiva de apoiar na construção de políticas públicas e fornecer assistência técnica. Porém, o que a gente sabe, que já foi discutido aqui diversas vezes, é que nem sempre o Estado chega em todos os lugares. E nem sempre o Estado se mostra como uma figura estável, né? Enfim, a cada mudança, né, de gestão, muitos dos avanços podem ser perdidos e outras prioridades entradas na frente. Então, o que se mantém sempre é a comunidade. A sociedade civil é que se mantém diante de todas as mudanças, de todas as instabilidades. Eu gosto muito de usar um exemplo, né? A mesa mais cedo estava falando sobre cuidados, foi uma mesa maravilhosa, e eu gosto muito sempre de usar o exemplo do sistema de cuidados do Uruguai, que foi o primeiro sistema de cuidados a ser estabelecido na América Latina. E foi foi um primeiro, né, um pioneiro, foi uma grande inovação, porém, quando teve uma mudança de gestão, o sistema foi completamente desmontado. Então, né, um dos nossos consultores, o Júlio Bango, ele era o secretário do sistema de cuidados, e ele, quando ele estava nos ajudando, né, a criar mecanismos no Brasil, ele sempre falou: a gente tem que focar no governo, mas a gente tem que deixar sempre a sociedade civil perto, porque quando os avanços ameaçam se perder, a sociedade civil é que segura. A sociedade civil cobra, e isso é essencial para que a gente não perca, né, os avanços. Então, né, nesse sentido, queria falar muito sobre como também as políticas públicas elas têm que estar sempre informadas pelas necessidades específicas do território, e é isso que a gente tenta fazer no nosso trabalho, né? E eu vou falar um exemplo, e eu acho que dialoga muito com o que o Dominique trouxe sobre confiança, né? Quando a gente vai falar sobre cuidados, por exemplo, e isso foi também trazido no painel mais cedo, existem diversas cosmovisões sobre o que é cuidado e o que deveria ser uma política de cuidados, né? Quando a gente olha para a população indígena, por exemplo, a gente fez uma roda de conversa com mulheres indígenas lá em Belém, e elas falando que, para elas, o conceito de creche, quando elas estão em um contexto de território, não faz sentido. Porque elas não querem terceirizar o trabalho de cuidado para outra pessoa. Né, isso, obviamente, que depende, né, enfim, de qual população indígena é. Mas, de forma geral, o cuidado ele é visto como algo coletivo. Então, você chegar, né, achando que você está implementando uma política de cuidados que vai beneficiar a todos, e você vai num território indígena falar de creche, isso não vai servir para o contexto de lá. Porém, a partir do momento que essas pessoas começam a estar nos ambientes urbanos, elas começam a ter necessidades que elas não tinham antes no território, porque elas estão inseridas em outro contexto. E o que é a questão? Elas não confiam nas instituições do governo, porque essas instituições também não estão preparadas para atender às suas necessidades. E não só isso, né, as políticas públicas, por mais importantes que sejam, de garantir os direitos, elas também correm o risco de promover uma homogeneização, né, das pessoas, porque ao tentar universalizar o cuidado, pode apagar traços específicos de certas comunidades, de certos territórios. Então, esse é um grande risco. E aí, falando um pouco de como a ONU Mulheres aplica isso, né, no seu trabalho, todos os nossos projetos que nós implementamos, né, no Brasil e no mundo, eles são todos baseados pela metodologia de Human Rights Based, né, baseada em direitos humanos, que trabalha sempre numa ambiguidade, que é dos duty bearers, né, que é as pessoas que detêm o dever de prover, e os right holders, né, que são as pessoas que têm os detentores dos direitos. Então, a gente sempre tenta fazer uma dualidade de trabalhar com
né, quem deve, né, fornecer os serviços e quem precisa, numa forma de conectá-los, né? Então, né, como o Dominique falou, né, nessas fases que precisam ser feitas, diagnósticos sempre são importantes. E aí vou dar o exemplo, por exemplo, do trabalho que a gente fez com o município de Belém na construção da política municipal de cuidados, e que nós realizamos um diagnóstico participativo, né, e que a gente foi para os territórios para perguntar às pessoas como que o cuidado acontece no seu território. Qual que é... Belém é um território que são 42 ilhas. Será que existe creche em todas elas? Se não existe, quem é que cuida? Como as mães vão trabalhar? Então, a gente foi percebendo que existe uma rede de instituições comunitárias que vão se criando justamente para poder suprir essas demandas de que o Estado muitas vezes não chega. Então, é necessário a gente entender essas dinâmicas para que as políticas públicas não também tirem o poder dessas pessoas, porque quem melhor para saber o que funciona para o seu povo do que o próprio povo, né? E aí, nisso também, por conta das nossas raízes da sociedade civil, nós sempre que podemos, tentamos fazer iniciativas de dar também os recursos para a própria sociedade civil, o que é sempre um desafio. Mas, por exemplo, nós estamos com o edital aberto agora, que é um edital de Mulheres e Clima, que vai financiar por volta de 30 organizações da sociedade civil em promoção de projetos para promoção de justiça climática, numa perspectiva de muito entender de que as mulheres são as principais, né, enfrentam desafios diferenciados em relação às mudanças climáticas, elas são afetadas de maneira diferenciada e muitas vezes é discutido isso, mas muitas vezes elas não estão incluídas na solução. Então, muitas vezes a gente procura o mundo inteiro por soluções e a solução está no território. E muitas vezes só precisa de recurso, precisa de financiamento, precisa de escuta para que essa solução venha à tona, né? Então, acho que é isso que é importante, a gente sempre trazer a solução, né? Buscar as nossas origens pelas soluções dos nossos problemas. E falando um pouco dos desafios, né? Esse próprio edital, por mais que seja uma iniciativa que a gente tenta dar mais poder à sociedade civil, ele também vem com desafios, porque tanto a estrutura estatal como a estrutura das Nações Unidas é uma grande burocracia, né? E a gente sabe da dificuldade que é, e hoje isso também foi falado, da sociedade civil chegar em certos espaços. Hoje a colega estava falando sobre as compras públicas, né? Não só as compras públicas, mas também os editais de financiamento são extremamente complexos. A nossa regra, por exemplo, de ONU Mulheres Global é que a organização tem que ter ao menos 3 anos de CNPJ. E muitas vezes a organização nem tem CNPJ. Então a gente fica num dilema constante de tentar facilitar o acesso, ao mesmo tempo garantir a prestação de contas que é necessária para os nossos doadores. Então são desafios que a gente tenta fazer sempre, a gente tenta estimulá-las a fazer convênios com organizações maiores para que elas possam receber, né? E também sempre fazer parcerias com organizações maiores para que elas também possam cofinanciar instituições da sociedade civil menores. Então, são todas estratégias, mas que não são perfeitas, né? Mas eu acho que, enfim, a nossa estratégia é sempre tentar melhorar. E eu acho que, por último, né? O Dominique falou do Brasil Participativo, que é uma iniciativa incrível, né? Mas ainda assim também tem seus desafios. E aí eu vou dar o exemplo também de um programa que nós temos com mulheres refugiadas e imigrantes, né? Como vocês devem saber, né? Desde 2017 teve um grande fluxo de mulheres venezuelanas que vieram para o Brasil, não só mulheres, como famílias inteiras, e que hoje em dia nós temos uma população gigantesca de mulheres venezuelanas e de outras nacionalidades no Brasil. E elas têm uma dificuldade enorme de acessar os mecanismos de participação social, tanto o Brasil Participativo como outros mecanismos. Então, nós estamos fazendo um estudo agora participativo com elas para estudar todas as plataformas de participação social no Brasil e consultá-las sobre quais que são as dificuldades e como elas gostariam de participar do processo de políticas públicas. Então, é um exemplo de uma ação, né, que a gente tem feito. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que já deu o meu tempo, mas acho que eu queria fechar só falando que a participação social não é dada, né? Não é algo que é estável, não é algo que é seguro. Tanto que nós estamos vendo, né, que o Brasil, por mais que tenha um histórico de participação social interessante com as conferências e tudo isso, a conferência, por exemplo, das mulheres, 10 anos sem acontecer. A conferência de pessoas indígenas, das mulheres indígenas, a primeira vez foi ano passado.
Então, da gente ver como que é necessário manter esse engajamento e a mobilização social e justamente apoiar os movimentos sociais, né? Nós, organizações, instituições que temos recurso, que temos capital político, de sempre assegurar, né, e fazer o advocacy para garantir a participação social, porque, de fato, ela não é dada e é sempre, né, um espaço de luta. Obrigada. Thank you very much, Virginia. Thank you. Obrigada, Virginia. Obrigado, Dominique. Agora gostaria de falar sobre as nossas discussões do dia. E vamos fazer um exercício. Então, vou agradecer aqueles que aceitaram fazer esse exercício. Agora, gostaria de chamar o relator, ou os relatores das últimas mesas redondas. Ricardo e Débora. Na hora deles não teve tanto tempo, né? Você conhece a Vera, né? Mas ela é pesquisadora, trabalha em governança cooperativa, não, governança coletiva, beg your pardon. E, desculpem, e também o Ricardo. Eu gostaria que vocês possam compartilhar com a gente os seus achados. Que aí vamos ver se a Dominique e Virginia começam. Muito obrigada. Ainda não vou falar português, mas eu prometo que eu vou falar antes do fim desse dia. Tá. So very quickly, I'll be even shorter than 5 minutes because I know this has been a long. Eu sei que o dia foi longo, então vou falar em inglês. Muito obrigada pelas apresentações hoje de manhã, que nos deram uma boa perspectiva sobre cuidado, a relação com os comuns e como as políticas se envolvem também. A professora Tamires nos falou sobre o cuidado e a parte invisibilizada da sociedade. Se o Estado está para o trabalho, para todo o trabalho de cuidado realizado em toda a sociedade e seus diferentes tipos. Mas temos uma responsabilidade comum. Quem paga? De modo que as comunidades têm a Quem é que tem a responsabilidade? E a necessidade de ouvir aquelas pessoas que trabalham com cuidado, não necessariamente pagas. O pagamento às vezes vai para outro lugar, né? Então, como podemos ouvir essas pessoas que realizam esse trabalho de cuidado e como incluímos essas pessoas na governança? E é um arcabouço interessante, né, para a discussão. E depois falamos sobre a participação em políticas, não só no desenho, mas como também na implementação. Então, a democratização dos dados sobre o cuidado que nos ajudariam a criar, implementar e também monitorar as políticas. Então, a gente precisa abrir essa governança, mas também precisamos mapear a presença que já acontece lá na área. A última apresentação
trata da participação cidadã, né, na implementação em si desses cuidados, dessas políticas de cuidado. Tem as alianças para o cuidado e espaços já existentes e como podem ser incluídas em políticas já existentes, com ferramentas que podem ser simplificadas. E eu acho que durante as 3 apresentações, eu não vou repetir tudo, mas eu fiquei com 2 delas. E a Virginia já falou bastante sobre a territorialidade. Vocês não estão começando do zero. Vocês não estão começando do zero. Vocês sempre estão começando de lugares que têm organizações, redes, especificidades. Isso é muito importante nos comuns. Não existe replicabilidade. Mesmo que você seja inspirado por alguém ou que tenha boas práticas, precisamos adaptar para se tornar realmente relevante para a área onde você está trabalhando. E da CIDIM não vai funcionar para o Brasil se for simplesmente importado, né? Tem coisas que a gente vai ter que recolocar para não ser territorial. E segundo é o papel da pesquisa. A pesquisa, não apenas como produtor de dados, mas também como produtor de arcabouços teóricos, como apresentou a professora Tamires, e, muito importante, como uma interface entre os gestores públicos de políticas, a comunidade e as pessoas. No Bahia Cuida, eles trabalham como tradutores, ajudam a entender ou a entrar, a construir confiança. Assim, cada lado pode navegar o outro. Mais do que isso, são facilitadores e criadores de espaços de diálogo e ação. Então, existe um papel fundamental como interface entre o setor público e as iniciativas comunitárias. Mas, para isso, nós também temos que pensar pesquisa, tem que ter o espaço para conseguirem produzir conhecimento científico rigoroso, ao mesmo tempo trazendo mudança e transformação. Não? Não, agora vamos passar de volta para o português. Se preparem. Difícil, mas aceito de coração, Stephanie, de sintetizar a riqueza, né? Na verdade, não é um esforço tem uma síntese aí, mas eu pensei em trazer mais pelo lado da própria história, né? A mesa hoje, mais cedo, né? Com o professor Edgar, Camilo, a Dani, a Natália, começou com uma história, né? Uma história a história de um morador que decide cuidar de um espaço público abandonado, né? Planta, recupera, mobiliza a comunidade, faz esse trabalho e qual é o resultado? Um espaço melhor, claro, mas ele é processado, acusado de privatizar o espaço público, né? Um plot twist aí na história, e esse plot twist ele revela uma contradição importante, né? Que ao mesmo tempo que ninguém vai negar que o espaço precisa daquele espaço precisava de um cuidado coletivo e que aquela pessoa, né? Aquele cidadão estava prestando um serviço que não era só para ele, né? Que não era privado, mas é aqui para toda a comunidade. Ao mesmo tempo, o nosso modelo, né, institucional não reconhece esse tipo de cuidado. E aí
é justamente dessa contradição que vem a pergunta, né? Por que a gente, como que a gente cria novas formas de parceria entre Estado e sociedade para criar dos bens comuns que possam dar conta, né, dessa contradição? Isso acontece muito por conta dessa lógica um pouco binária, né? A gente tá ou é uma responsabilidade do Estado, então olha para a praça, não, a prefeitura não cuida, né? Cadê a prefeitura? Que é verdade também, mas ou o contrário, né? Ou é aquilo que você cercou, que é o teu quintal, o seu quintal você cuida, né? Da calçada para fora você não cuida mais, é responsabilidade do Estado. E aí que eu acho que o comum entra, né? Com uma lógica que a gente consegue fazer com que iniciativas coletivas, né, que são ou com algum nível de informalidade ou nesse sentido que a gente tem na nossa história, reprimidas de alguma forma, né, possam não gerar essa frustração, né, que gera com a atuação do Estado. Porque tem uma coisa que a mesa trouxe, né, que acho que foi a Dani, se eu não me engano, que conectou muito bem, que é a conexão com o que a gente estava discutindo ontem, né, da frustração com os processos participativos. Que é, ou você tem a informalidade de um lado, ou do outro lado você tem o Estado que não dá conta e que gera a frustração. Ou você tem a burocracia travando, como o professor Edgar trouxe, ou você tem a falta de reconhecimento mesmo desse cuidado coletivo. A gente eu acho que tem uma relação muito legal, né, que a própria mesa já trouxe, né, que é a relação entre essa lógica da construção da política pública como um instrumento de deliberação, em que é deliberado e depois executado pelo Estado, para uma lógica em que a própria construção, implementação da política possa ser coletivizada, né? Que é a coisa da democracia colaborativa, esse tipo de inspiração. E que isso tem efeitos, né, na própria distribuição do poder. A mesa ilustrou muito bem 3 casos, né? O caso da Itália, que é um caso que a gente pode dizer que onde o comum já existe, né? Por conta aí dos impressionantes mais de 7.000 pactos de colaboração, com o Estado apoiando essas iniciativas cidadãs, definindo muito bem as responsabilidades compartilhadas, né? E aí é um exemplo prático, né, do comum virando política pública sem virar necessariamente privatização. A gente teve o exemplo da Natália, né, no setor, aqui do setor comercial sul, um território, né, super diverso, tem desde os empresários, os servidores, até as pessoas em situação de rua, com vulnerabilidade, e que se aproxima muito com a história, né, que a gente iniciou a conversa hoje mais cedo, que é a história do espaço coletivo, né? No setor trabalhou horta comunitária, hoje faz a gestão de um banheiro público e tal, e onde os mesmos conflitos perpassam. Que fazendo, né, relação com a história de Goiânia, né? Uma coisa interessante da história de Goiânia foi a construção da parceria, da lógica de parceria público-comunitária, né, no Brasil, talvez, né, a primeira cidade que tenha feito isso, né, foi afirmado que é a primeira cidade que fez isso. E aí, quais são os riscos que foram identificados, né? Já caminhando aqui para o final, a cooptação pelo Estado, né? No sentido da transferência de recurso como um perigo, usar isso, né, o Estado usar essa coisa só para precarizar ainda mais e reduzir os custos públicos e não para estabelecer realmente uma nova lógica, ou o contrário, né, grupos capturando o processo, privatizando o processo sob a lógica do coletivo, mas atuando de forma privada. Aí eu acho que tem uma questão que a gente até debateu muito nas perguntas, né, que é um dilema, né, que é, de um lado você tem, se você não tem a colaboração do Estado com o recurso ou a transferência, como foi colocado na mesa, você salvaguarda de alguma forma essa precarização e essa cooptação. Por
por outro lado, você acaba tendo o risco de só participar quem tem tempo e recurso, né? Que é o risco da elitização. Então, para isso existem algumas mitigações, né? Eu acho que tem um ponto que veio, né? Veio aqui na mesa a ideia de não reduzir o comum à prestação de serviço. É muito importante, evitando a transferência direta como lógica central, mas ao mesmo tempo abrir possibilidades econômicas complementares, né? O Camilo até trouxe alguns exemplos da economia solidária, geração de renda vinculada ao território, a partir da formação e da capacitação, e que outras formas de financiamento podem ser contempladas aí, como editais e etc. Que aí a ideia disso aí qual que é? O comum, ele também pode gerar o valor econômico sem virar nem exploração de um lado, nem privatização do outro, né? E aí, algumas salvaguardas que se complementam aí são salvaguardas de accountability, de transparência, né? Então, audiência pública, transparência em todo o processo, conselhos participando, ou seja, um processo ser aberto, evitando a formação de clubes fechados, né? Foi até mencionada essa expressão, para não virar um clubinho de algumas pessoas e aí que perde toda a lógica do comum. Então, para fechar, né, acho que a principal mensagem é o comum já existe, né, ou num caso mais institucionalizado, com mais tempo, ou já existe de uma forma ainda não institucionalizada, que ainda pode estar invisível, né, como no caso do exemplo de Goiânia, o caso do exemplo do No Setor também. E aí o desafio é justamente reconhecer, estruturar e proteger, sabendo que não se trata de substituir o Estado, nem de privatizar, mas de construir uma nova relação em que o Estado e a comunidade são coprodutores, né, daquele espaço comum, né, e não de um lado nem do outro, né. Então, acho que é basicamente essa aí a minha contribuição. Obrigada. Foi um exercício muito difícil que você realizou brilhantemente. Ambos realizaram muito bem. Gostaria de convidar Dominique e Virgínia a reagirem ao que acaba de ser dito. Se vocês não tiverem nenhum comentário, não tem problema. Talvez, Virgínia, você poderia começar? Eu acho que eu já comentei, né, um pouquinho na minha fala, reagi até um pouco sobre, né, o primeiro painel, né, em relação a cuidados, mas eu queria abordar um pouco mais uma perspectiva que foi trazida pela Vera, né, em relação ao painel, que é a importância dos dados e conhecimento, né, usando o exemplo também do Bahia Cuida, de que tem coisas, né, quando a gente está fazendo política pública, que não só escutar a sociedade civil resolve, né, tem coisas que você precisa de informação e dados que nem sempre estão disponíveis e que o risco que você tem de construir uma política pública que não vai servir àquela população se você não tem esses dados e essa informação. Eu vou falar o exemplo, trazer também de novo o exemplo de Belém, né? Belém é uma cidade que, de certa forma, ela até traz um pouco de um modelo, isso se repete em vários municípios brasileiros, mas um modelo de uma certa parceria entre governo e sociedade civil no âmbito da provisão de serviços de assistência social, né? A assistência social no Brasil, ela é muito má financiada. Então, o que acontece em vários municípios, né? O orçamento que financia a assistência social é municipal. E os municípios, na maioria das suas vezes, têm pouco recurso. O que acontece? Como o município não consegue construir e manter equipamentos públicos que atendam toda a população, eles fazem convênios com organismos da sociedade civil para implementar serviços de cuidado, serviços diversos. Então, existe um conselho, né, que rege essas pessoas, esses grupos, e esses grupos oferecem serviços de cuidado e reportam, né, ao município, recebendo recursos ou às vezes até não, né? Só que o que é a questão, né, essa dificuldade dessa questão? Por exemplo, a gente estava fazendo o diagnóstico lá e a gente precisava saber dados sobre demanda. Qual
qual que é a demanda do município em relação a serviços de cuidado? Porque se você vai criar uma política pública, você precisa saber quantas pessoas você tem que atender para você poder orçar. E simplesmente foi impossível calcular essa demanda. Por quê? Primeiro que tem a questão da complexidade de um serviço de cuidados, porque o que é cuidado, né? O que é um serviço de cuidado? É um conceito que não é homogêneo para todo mundo, e existia a organização da sociedade civil que, por exemplo, na mesma organização oferecia serviços de, não necessariamente creche, mas atividades para crianças, né, no contraturno, mas também ofereciam cursos de informática para mulheres. E não havia uma desagregação do quantas pessoas foram lá para fazer esse serviço e quantas pessoas foram para o outro. Então, se eles nos dão um dado de que 50 pessoas acessaram nossos serviços, mas quantas delas de fato precisavam de serviços de cuidado? Então, a importância da gente realmente revisar os nossos mecanismos de coleta de dados, né? Revisar os dados que nós estamos coletando, eles são desagregados? Eles têm, né, por exemplo, quando a gente fala sobre deficiência, não adianta só a gente saber se é uma pessoa com deficiência física, se é uma deficiência motora. Essa pessoa, ela tem uma situação de dependência, porque você pode ter uma deficiência e não precisar de nenhum apoio. E isso tudo são minúcias que muitas vezes a nível municipal você não tem. Então, né, a importância da gente investir, né, nesses movimentos em relação a dados e conhecimento, para que, né, tudo esteja mais lúcido e a gente possa construir políticas públicas que sejam de fato úteis para o contexto daquele território, né? E em relação ao segundo painel, eu acho que uma coisa interessante que me chamou a atenção é justamente essa diferença entre a elitização, né, e a cooptação, né? Essa ambiguidade, né? E eu vejo isso também observa esse fenômeno também quando a gente fala sobre políticas de cuidado, quando se fala sobre pagar as pessoas por realizarem serviços de cuidado, né? Então, por exemplo, o que uma colega estava falando mais cedo, né? De você pagar a mãe, né, a avó da criança que está cuidando daquela criança. E como isso também você arrisca um pouco até reforçar estereótipos. Porque, na prática, se você está pagando também aquelas mães por realizar aquele trabalho, você também está reforçando que é papel das mães de fazer isso. Então, é muito complexo, né? Às vezes o Estado construir uma política e essa política vai ter, às vezes, consequências que a gente nem imagina. Então, a importância da gente realmente conversar com as pessoas e considerar as normas sociais que regem também, né, a nossa sociedade na hora de fazer essas políticas públicas. De maneira geral, é isso. É difícil intervir aqui, não? Não, mas eu tinha algumas coisas para dizer, mesmo assim. Não, eu queria... eu falei, não sou especialista da participação dos comuns, tudo isso. Queria só voltar no meu papel, meu emprego, o papel da FD, que é o financiador. E financiador de projetos, então projetos de desenvolvimento, projetos climáticos, projetos ODS, tudo isso de mais igualdade, de desenvolvimento das políticas públicas. E tem uma questão que eu tenho, e eu acho que é uma atenção que é difícil responder, é a questão de uma forma da legitimidade dos comuns ou dos coletivos. Como se pode utilizar recursos públicos, porque uma vez que os recursos são emprestados a uma municipalidade, a um estado, a qualquer uma que a gente financia, não qualquer uma, as instituições parcerias que a gente financia, como justificar o uso desses recursos públicos para coletivos que não têm a legitimidade
da democracia, de ser eleito através de processos eleitorais e tudo isso. Então, isso é complicado para a gente também, porque um coletivo, como uma associação, é uma estrutura privada. Então, legalmente falando, então, como é que a gente pode disponibilizar, através dos nossos parceiros, recursos para estruturas que juridicamente são privadas, ou às vezes, muitas vezes, nem juridicamente existe, como você lembrou, não tem CNPJ e tudo isso. Eu acho que, apesar do fato que a gente reconhece que esses coletivos são justos, que a gente quer apoiar as reivindicações e aumentar a participação desses coletivos, mas tem sempre uma questão que juridicamente pode ser complicada, tanto para instituições como a AfD, também como municipalidade, estados que estão que quer apoiar e financiar esses projetos, essas políticas públicas. Você falou muito bem da questão de Goiás e de acusação de privatização do espaço público, enquanto é comum, mas exatamente. Então isso ainda mais presente, mais importante, enquanto você é a gente é financiadores com recursos públicos que vão cair em cima do controle do Tribunal de Contas da União e tudo isso. Então, essa questão não eu não tenho resposta. Eu não sei bem como abordar isso, mas é uma dificuldade que eu acho que a pesquisa é muito importante, esse trabalho é muito importante para tentar não responder, mas dar elementos de resposta para esse ponto de justificação, de reconhecimento dos coletivos, dos comuns. Era isso que eu queria dizer. Thank you. Thank you very much, David. Muito obrigada a todos. Davi, a gente tem que parar ou pode continuar? 10 minutos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E, Virginia, você mencionou que o Estado não chega a todo lugar. Dominique disse que os commons aparecem quando tem uma falta de serviço. Mais ou menos a mesma ideia. Essa dinâmica coletiva que compensa, mais ou menos, a ação pública. Mas temos uma outra pergunta. É a mesma, a única forma, essa é a única forma de compensar ou pode transformar a ação pública? Sim, talvez seja uma pergunta difícil, né? No final do dia. Você quer uma pergunta? Em 2 minutos. É difícil, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente também não pode assumir que o Estado deve estar em todos os lugares. Eu acho que, né, enfim, existe um contrato social, né, enfim, em que o Estado vira um provedor de direitos, mas existem formas de se viver, né, no mundo inteiro, não só no Brasil, e que não necessariamente precisa de uma intervenção estatal, né? Então, eu acho que isso é importante dizer, apesar de que nós somos grandes defensoras das políticas públicas, porque acreditamos, né, no poder das políticas públicas para poder garantir os direitos de forma mais homogênea, né? Mas, de fato,
né, como eu falei na minha fala, nem sempre a política pública que é trazida, que é implementada, serve de fato às necessidades do território. Então, pegando o gancho muito dessa última parte da pergunta, muitas vezes, né, a ação coletiva comunitária, ela vem como até um movimento de revolta, ou um movimento de tentar trazer soluções que sejam da comunidade e não o que vem de cima para baixo, né? Então a gente vê muitas vezes que tentam se trazer políticas públicas no território e que não é exatamente o que o território quer, né? O exemplo que eu falei das mulheres indígenas é muito isso. Então existe até um movimento de rejeição às vezes do que vem, né, do governo, em prol do que de fato é a necessidade da comunidade, que isso é válido. A gente tem que deixar também que as comunidades se autogestionem, né? O direito à autogestão dos povos também é necessário. Mas isso não necessariamente tem que vir num lugar de disputa, né? Eu acho que o ideal, né, o que a gente sempre, né, almeja como objetivo é que seja um lugar de colaboração, em que, por um lado, o Estado entenda que existem, né, coletivos que estão realizando um trabalho e possa fortalecer esse trabalho ao invés de propor ações que vão substituir, né, um trabalho que é feito pela comunidade, né? E eu acho que entra muito nessa dicotomia que estava sendo falado no painel mais cedo, né, sobre como estabelecer essas parcerias, né, de forma produtiva e positiva entre governo e sociedade civil. Então, assim como o Dominique, também não tem solução, mas eu acho que é completamente válido também a gente olhar, né, a esses surgimentos desses bem comuns como também um movimento de transformação de algo que foi possivelmente criado sem participação social ou com pouca participação social e que não necessariamente serve aos interesses daquela população específica e de que deve ser do direito, né, daquela comunidade de propor, né, espaços e iniciativas que sejam de fato construídas por elas mesmas, né, e que a gente tem que encontrar uma forma de apoiar e de colaborar para que esse ecossistema funcione de uma forma coesa. Mais quer falar? Você bem sintético. É uma pergunta ótima que tem uma resposta bem... lida com uma complexidade, né, Stephanie, que eu acho que dá para responder pelo exemplo, né? Então, durante a pandemia, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra criaram as cozinhas solidárias, né? E que ali, num primeiro momento, é para justamente suprir a ausência, que existem até hoje, cresceram, né? Suprir a ausência do Estado na política de segurança alimentar, mas que se transformaram, elas próprias, em espaços de participação e de cuidado de coletividade. Ao mesmo tempo, no mesmo território, o Estado está matando os filhos dessas pessoas. Então, você não tem nenhuma ausência de Estado nesse sentido para suprir, você tem que transformar a política. Então, aí já o caminho é outro, né? É da organização para que uma outra política de segurança pública menos militarizada, né, e mais voltada ao cuidado possa ser construída no território. Então, aí o comum, ele não está suprindo nada, ele está bloqueando uma ação danosa estatal no território. Então, sinteticamente, eu diria que é isso. Okay, I just have a last question and maybe a forward-looking question. Uma última pergunta. I hate that. And so it's for Virginia and Dominic. So, if you had to identify just one change, se você tivesse que identificar apenas uma mudança que a sua instituição deva fazer amanhã para se engajar com os Commons, qual seria? Olha, eu vejo que... Look, I see that the response...
is something I've already mentioned, but I realize this when I manage projects, and it is not easy. Social participation. Implementar uma política pública sem participação social. Porque participação social é um processo complexo. Você tem que escutar, você tem que muitas vezes escutar coisas que você não quer ouvir, você tem que escutar críticas. Então, né, e por isso, muitas vezes eu vejo que esses passos são pulados. Várias vezes a gente encontra, né, mesmo na nossa organização, fazendo, né, as avaliações, a gente várias vezes encontra projetos que a gente vê que muitas vezes a gente cria o projeto, a gente aprova o projeto e aí que a gente vai conversar com a sociedade civil, com o território, para poder apresentar o projeto, quando na verdade é um projeto que vai beneficiar o território. Então o território ele deveria ter sido, né, escutado e participado do processo desde o início. E é muito difícil isso nas estruturas burocráticas que nós temos, né, de projetos na cooperação internacional, porque existem processos de aprovação e de negociação. Então, eu vejo que o nosso maior desafio hoje é como que a gente pode moldar esses nossos processos para que eles acomodem melhor a participação social desde a sua concepção. E não só a participação social, né, como uma coisa que nós estamos apresentando à sociedade para receber comentários, e sim como a sociedade participando da concepção desde o início, né? Então, eu diria que se tiver uma coisa que a gente deveria fazer é implementar, né, consultas. E é difícil, porque isso precisa de recurso. E muitas vezes você vai receber o recurso do projeto com um projeto assinado. Então, é um grande desafio, mas eu diria que tem uma coisa que precisa, né, ser feita, né, de mudança, é realmente pensar em como envolver, né, a sociedade civil na concepção dos projetos, antes mesmo da gente pensar em uma proposta em si, mas, né, de como a gente pode trazê-los para opinar e trazer suas demandas antes mesmo da gente iniciar, né, a implementação e o inception do projeto. Então, acho que é isso. Mesma coisa. Não, eu acho que, de fato, a grande dificuldade, ainda de repente maior para uma instituição como a AfD que para a ONU Mulher, é que estamos respondendo a pedido de financiamento dos nossos parceiros. Então, eles fazem um pedido de financiamento de, sei lá, um projeto de água, um projeto de mobilidade urbana, qualquer coisa, ou de renovação urbana. Então, como tem várias questões ao redor disso. Como, primeiro, qual é a temporalidade desse projeto? De onde que vem? Como foi realizada a consulta? E quando estou falando de consulta, mas não que estou falando de participação das pessoas que vão ser impactadas pelo projeto, qual é a representatividade das pessoas que falaram, ou que, no melhor dos casos, participaram na concepção desses projetos? Tem grupos diferentes no mesmo território, com interesses diferentes, e tem grupos que têm mais acesso à palavra e outros que têm menos acesso à palavra e tudo isso. Então, como que a gente pode participar dessa se assegurar que a participação na construção do projeto não é uma coisa que vem do gabinete do prefeito ou da direção de transporte da municipalidade, com muitas boas razões, com competências técnicas comprovadas, mas como isso se adequa às necessidades dos diferentes grupos das pessoas que vão ser impactadas. E isso é uma coisa que é extremamente difícil, por causa de, entre outras coisas, de temporalidade. Esse trabalho leva muito tempo,
e muitas vezes a consulta cidadão e participação, vocês sabem muito melhor do que eu, que não é a mesma coisa, e a gente se assegura da consulta, mas da participação é mais complicado se assegurar disso. E então eu acho que o que a gente poderia e a gente tenta fazer nesses projetos é de voltar a pelo menos interrogar os usuários e de também, pelo menos, criar os mecanismos de acompanhamento dos projetos, que são mecanismos que permitem rever, interrogar o projeto no decorrer da sua implementação e as pessoas poderem interferir no processo de implementação. Eu acho que é bem isso que é uma forma mínima de repente, mas é uma forma de assegurar mais participação dos grupos, dos diferentes grupos nos projetos que a gente está financiando. Thank you very much. Thank you, both. I think that let's work together. We know Muito obrigada. Vamos trabalhar juntos. Sabemos o que devemos fazer. É difícil, mas podemos trabalhar juntos para possibilitar o apoio aos comuns e apoiar todas essas iniciativas tão bonitas. Então, muito obrigada a todos pela contribuição e queremos abrir. Nós não podemos abrir o microfone aqui agora, mas tem um coquetel bem aqui fora esperando a gente. Então a gente pode conversar mais na hora do coquetel. Eu vou passar a palavra para fechar. Eu acho que Então, muito obrigada, obrigada a todos. Agora eu vou falar. O David me falou que ele já tem falado demais, que tem que ser eu para dizer, para agradecer a gente. Então, vocês vão ter a chance de ouvir o meu português quebrado. Por isso só, muito obrigada. Tá. Primeiro, queremos agradecer os palestrantes de ontem e hoje. Então, muito obrigada por viajar até aqui, por compartilhar as suas experiências com nós. Muito obrigada também por o público por vir até aqui e ficar até o cocktail. Queremos agradecer também a Uniber por nos hospedar. Tá, obrigada. Muito obrigada ao IPOL, muito obrigada Marisa, Débora, Instituto da Cidade Democrática também, mas muito obrigada pelo IPOL, que eu já sinto que é a minha família aqui. Muito obrigada pelo Instituto Procomum por fazer esse evento possível também. Obrigado, Victor, obrigada Carlota, obrigada Beth, obrigado Davi, por ser o vínculo entre aqui o Brasil, na Europa, na França. Então, muito obrigado pelo trabalho desses 2 anos. Por último, muito obrigada pelo FD, muito obrigada, Domingo, por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada, Stephanie, que você criou as condições de possibilidade disso acontecer. Então, por isso, obrigada muito, muito, muito. Que hoje é demais. É o dia dela. É o seu dia mais feliz. Então, feliz aniversário, Stephanie! Tá, querida! Obrigada! Uhul! Ela é
muito, muito discreta, então agora eu sei que ela está no pior momento. Muito obrigada. A gente pode já ir para o coquetel, que também é o aniversário dela,